Donald Trump reconheceu publicamente o fracasso de sua guerra contra o Irã e declarou que não exige mais que o Irã abandone seus programas nuclear e de mísseis. A argumentação é inabalável. Trump afirmou que outros países da região também possuem mísseis balísticos e usinas nucleares. Por isso, os desejos do Irã nessas áreas também devem ser tratados com um pouco de bom senso. Trump declarou diretamente que se outros têm permissão para possuir urânio enriquecido e mísseis balísticos, por que o Irã não pode? Se a Arábia Saudita possui mísseis de longo alcance, por que ele deveria exigir que o Irã desistisse deles? E no auge, Trump não exige mais que o Irã pare de apoiar terroristas no Oriente Médio, dizendo que, bem, eles nem são tão terroristas assim. Ele fala sobre Hamas, Hezbollah e Houthis no Iêmen. Na véspera, Trump assinou oficialmente e com pompa um acordo com o Irã que se tornou sua vergonha pessoal. Tudo o que Trump chamou de fake news por 2 semanas acabou sendo verdade. E o descongelamento dos ativos do Irã, o levantamento das sanções e até mesmo 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. Na verdade, Teherã conseguiu até aquilo que não podia esperar antes da guerra. E agora Trump finge que não foi ele quem gritou. Em 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra, ele disse que destruiria em pó os programas nuclear e de mísseis do Irã e que só esperava a rendição de Teherã. Enquanto isso, hoje os primeiros navios realmente passaram tranquilamente pelo Estreito de Hormuz, mas isso não vai durar muito. Afinal, em 60 dias, Trump autorizou a cobrança de uma taxa pelo Irã de cada navio que passar pelo Estreito. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva. Inscreva-se no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário seu abaixo deste vídeo. Então, os Estados Unidos da América publicaram oficialmente o texto do Memorando de Entendimento com o Irã, que repete palavra por palavra o texto que os iranianos já haviam publicado há mais de uma semana. Lembro que naquela época Trump afirmava com muita raiva que isso era fake news, que tudo o que os jornalistas diziam era mentira, que não existia nenhum plano de 14 pontos, e ele chegou até a exigir que os jornalistas pedissem desculpas por publicarem esse plano, dizendo que todos os pontos apresentados ali estavam muito distantes da realidade. Mas acabou que eles repetem completamente o texto que os americanos publicaram na véspera. Simplesmente idêntico. E então, no final da noite de 17 de junho, Donald Trump e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, colocaram suas assinaturas digitais no memorando de entendimento. Desde então, o acordo entrou em vigor. Pelos termos do acordo, Irã e Estados Unidos cessam as ações militares em todas as frentes. Mas o Irã já declarou, aliás, que enquanto Israel não retirar todas as tropas do Líbano, ele não considera a guerra encerrada. E as partes suspendem o bloqueio naval dos estreitos e portos. De acordo com o memorando, o Irã se comprometeu a ajudar a restaurar a navegação no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã aos níveis anteriores à guerra, além de não produzir nem adquirir armas nucleares. Teherã, de acordo com esse texto, também concordou em realizar em seu território, no futuro, o processo de desenriquecimento dos estoques de urânio enriquecido sob supervisão da AIEA. E assim mandou Donald Trump passear que gritava que os americanos ficariam com esse urânio. Trump exigiu que o urânio enriquecido fosse enviado para outros países, mas o Irã simplesmente rejeitou essa proposta e disse não. Só isso. Além disso, o memorando fala sobre a criação de um fundo de investimentos de 300 bilhões. Dólares, Donald! Tudo mentira sobre o fundo de bilhões de dólares. O engraçado é que, poucas horas antes da publicação oficial do documento, Donald Trump declarou que tudo isso sobre o fundo de 300 bilhões de dólares era mentira. E no texto que a Casa Branca publicou, está escrito claramente que esse fundo de 300 bilhões de dólares será criado nos próximos 60 dias. Como assim? O que acham dos apoiadores de Donald Trump que comentavam nos meus vídeos, Pete, por que você mente sobre os 300 bilhões e... Donald Trump nunca vai dar nenhum centavo para o Irã. O que acham disso? Já leram o texto completo que os americanos publicaram? O que acham dos 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã? No final, Trump ameaçou novamente retomar a guerra. Citação: "Se eles quebrarem o acordo, nós vamos bombardeá-los até destruí-los. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que eles cumpram esse acordo." Sabe, essa declaração do Trump com ameaças de bombardear o Irã já causa risos ou, no mínimo, zombaria. Aqui vou mostrar para vocês apenas 2 trechos de vídeo. O primeiro vídeo, 28 de fevereiro de 2026, no primeiro dia da guerra contra o Irã,
Donald Trump, com cara séria, de boné, luz baixa, declara que os Estados Unidos vão destruir todos os mísseis e o programa de mísseis do Irã até virar pó. Citação: "Nós vamos destruir os mísseis deles e arrasar a indústria de mísseis deles. Ela será completamente incinerada." Vamos destruir os mísseis deles e arrasar a indústria de mísseis deles. Ela será totalmente obliterada novamente. E já em 17 de junho de 2026, o mesmo Donald Trump diz vergonhosamente, tipo, bem, outros países também têm mísseis e usinas nucleares. Por isso é preciso abordar os desejos do Irã nessas áreas com um pouco de bom senso. Inscreva-se. Trump declarou que o problema não está nos mísseis. Segundo ele, esses mísseis causam danos a uma pequena área, mas não explodem o planeta inteiro. E por isso, pode-se permitir que o Irã os tenha. E é isso, amigos, é o Irã. Trump fala assim sobre mísseis balísticos. Ele diz, e daí? Sim, o Irã vai ter mísseis balísticos que podem atingir Israel, por exemplo, mas eles não vão destruir o planeta inteiro, não é mesmo? Eles vão destruir uma cidadezinha, atingir uma casa, matar pessoas, mas o que há de tão assustador nisso? Citação de Donald Trump. E o que eu posso fazer? Eu vou permitir que a Arábia Saudita tenha mísseis, mas o Irã não pode? Não, não funciona assim. Senhor, o senhor não deveria deixar que eles tenham nenhum míssil. Eu disse, bem, o que eu vou fazer? Vou deixar a Arábia Saudita ter mísseis, mas eles não podem ter? Sim, senhor. Não funciona assim, sabe? Não funciona assim. Aqui, só vou lembrar que foi justamente o desejo de destruir os programas nuclear e de mísseis do Irã que Donald Trump e seus conselheiros usaram, em geral, para justificar a decisão de iniciar uma guerra contra o Irã. Mesmo depois do anúncio de que as partes chegaram a um acordo, Trump insistiu que o Irã não poderia continuar enriquecendo urânio. Seu secretário de Estado, Marco Rubio, disse em maio que Teherã precisava abandonar essa atividade. E esse mesmo Marco Rubio estava atrás de Donald Trump na quarta-feira, lá na cúpula do G7, quando o presidente dos Estados Unidos deu a entender que a abordagem sobre a questão nuclear também mudou. Em seguida, mais uma citação de Trump. Espero que ainda não estejam muito chocados. Citação: "É um pouco complicado quando outras pessoas têm isso, nos países vizinhos têm isso, e você não permite que o Irã use isso para produzir energia elétrica e outros fins semelhantes." Assim, amigos, Trump agora nem usa mais a palavra enriquecimento. Urânio enriquecido, ele só fala isso de forma envergonhada. Entendem? Ele já se assemelha muito a Vladimir Putin, que temia citar os sobrenomes dos opositores. E aí Trump diz isso é urânio enriquecido, e Trump tem medo de chamar isso de urânio enriquecido. E Trump diz, bom, escutem, programas nucleares existem, bem, em países vizinhos pelo mundo todo eles existem, mas nós não podemos proibir isso ao Irã. Embora eu lembre mais uma vez, Trump começou essa guerra justamente para não permitir isso e não deixar acontecer. Agora ele fala, bom, o que posso fazer? Chucar, como eu, e aí? Perdi a guerra, mas não vou admitir que perdi. Mas o mais irônico é que o memorando de resolução do conflito contém muitas coisas pelas quais Trump criticou Barack Obama, que assinou em 2015 um acordo com o Irã para controlar o programa nuclear em troca do alívio das sanções. Eu enfatizo, a única concessão que o Irã fez é que o Irã apenas reafirma, promete solenemente, que nunca vai produzir armas nucleares. Já o destino do urânio já enriquecido e outras questões relacionadas à atividade nuclear serão resolvidos no acordo final e até lá o Irã vai manter o status quo em relação ao seu programa nuclear. E Donald Trump já declarou que vai deixar o Irã com seu programa nuclear, tipo, tudo bem, outros têm, por que proibir o Irã de ter também? Para Israel isso é uma catástrofe. A destruição do potencial de mísseis do Irã era exatamente o principal objetivo pelo qual Israel iniciou essa guerra. E sabe, quando Trump afirma que os mísseis podem atingir apenas um alvo, que eles não são capazes de destruir o planeta inteiro e assim por diante, ele ou demonstra uma ignorância impressionante ou está tentando manipular agressivamente a opinião pública. Só para entender, o Irã aprendeu a produzir até 300 mísseis por mês. Graças a isso, seu arsenal poderia chegar a 6.000 mísseis em 2026. E até mais ou menos 10.000 mísseis já em 2028, 10.000 mísseis. Agora, atenção. Durante essa guerra, o Irã lançou 550 mísseis contra Israel.
90 deles foram abatidos, mas mesmo assim dezenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas. 550 mísseis, dos quais 90 foram abatidos. Agora imagine o que teria acontecido se o Irã tivesse lançado não 550, mas 5.000 mísseis e apenas 10 deles tivessem atingido o alvo. Isso seria uma tragédia, mas Trump não vê tragédia nenhuma nisso tudo. Ele diz: e daí? É só um míssil, não vai destruir o planeta inteiro, só vai matar algumas pessoas, destruir algumas casas, sim, causar uma catástrofe, mas o planeta vai sobreviver a isso. O que eu devo fazer depois disso? Proibir o Irã de ter mísseis ou o quê? E sobre o descongelamento planejado dos ativos iranianos, Trump simplesmente disse: e agora segurem-se nas cadeiras, abre aspas. Olha, esse dinheiro não é nosso, é deles, e nós congelamos em determinado momento. Acho que teremos que devolver, sabe? Se não devolvermos, ninguém mais vai querer investir em dólares. Só estou lembrando como esse mesmo Trump criticou Barack Obama por descongelar ativos iranianos, dizendo que não se pode entregar dinheiro para terroristas. Embora sim, para Trump o regime em Teherã já não são mais terroristas, mas bons diplomatas que só estão cuidando do seu país. Não inventei isso, foi o próprio Trump que declarou durante a cúpula do G7. E por fim, o último tapa na cara, não só do Trump, mas de toda a América. Comentando o acordo, o principal negociador de Teherã, Mohammad Baghir Ghalibaf, declarou, e cito: tudo o que tentamos alcançar por meio de ações militares, conseguimos várias vezes mais como resultado dessas negociações. Isso nem se compara, é um enorme sucesso. E sabe, é difícil discutir com o funcionário iraniano aqui, difícil refutar a declaração dele, porque de fato o Irã na verdade nem precisou conquistar tudo isso por meio militar, bastava apenas dar um tapa nos americanos. E o Trump amarelou, não conseguiu fazer nada e acabou cedendo completamente ao Irã. Lembrem agora do que o Irã exigia em março, em abril. Ele conseguiu tudo isso. Ele conseguiu tudo isso nas negociações. O mais importante é que, no memorando de entendimento, na versão americana, está claramente estabelecido que o Estreito de Hormuz ficará aberto sem cobrança de tarifas por apenas 60 dias. Depois disso, Trump diz: tudo bem que o Irã cobre tarifa pela passagem de navios. Eu acho que o Irã nunca esteve numa posição tão forte como agora. Desde a Revolução de 1979, esse é o tipo de vencedor e pacificador que Donald Trump acabou sendo. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuide-se. Tchau a todos.